Muito boa tarde. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição tem o título de O Homem de Bem. E o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade em sua maior pureza. Ele se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou as leis de Deus, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que poderia ser feito, se não deixou escapar toda ocasião de fazer o bem e de ser útil. Não se queixa das dificuldades, muito pelo contrário, ele aproveita essas dificuldades para tirar como se fosse uma lição. Ele tem fé em Deus e na sua bondade e na sua justiça, na sua sabedoria, e sabe que nada acontece sem a permissão dele. O homem de bem, ele tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe também que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre o seu interesse a favor da justiça. Encontra na satisfação dos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas condições de melhoria aos aflitos. O seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo, de tratar os interesses dos outros antes dos seus. Já o egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa, visualizando sempre o lucro e o bem pessoal. Essa parte, nós vamos aqui no livro Ideal Espírita, a lição número 11, ela tem o título de Fé e Caridade. E ela tem um item muito importante. Ele diz o seguinte: os egoístas moram nas próprias conveniências. Os tíbios desrespeitam as horas. Os frívolos vivem agarrados à casca das situações e das coisas. Os levianos esquecem os seus compromissos. Os oportunistas querem vantagens e lucros imediatos. Os vaidosos desconhecem propositadamente a necessidade dos outros. Os impulsivos só criam problemas, ao contrário dos homens de bem. Toda pessoa, porém, que confia no Cristo é, consequentemente, alguém que procura servir, assemelhando-lhes exemplos e lições, e por isso mesmo é indicada a ele o trabalho do bem. E seguindo, o homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros e nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros, ao contrário do egoísta. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Ou seja, você não pode se apegar aos bens materiais,
porque tudo que você recebeu hoje, de uma hora para outra, pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe de tratar-se de um empréstimo, um depósito, no qual ele vai ter que prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhes é pô-los a serviço das satisfações e suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-los com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado por si compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Aí cabe dizer o maior mandamento: desejar ao teu próximo aquilo que não queira que fosse feito a você, ou seja, ninguém quer o mal para uma pessoa. Então desejar o bem sem olhar a quem, e amar o teu próximo acima de todas as coisas. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la estará no caminho que conduz às demais. Aí nós temos de dizer o seguinte, que existem espíritos que encarnados em tenra idade, mais novos, eles compreendem as lições do Cristo mais do que algumas outras pessoas que ainda estão no caminho da compreensão ou que estão tentando alcançar essa compreensão. Mas se essas pessoas não tiverem fé, não acreditar que existe uma lei maior, uma força sublime, uma força divina que rege todo o nosso planeta, nós temos que, a partir daí, praticar sempre a caridade para com o próximo. Porque longe da caridade, segundo diz Jesus Cristo, não existe a salvação. E a caridade pode ser feita de várias maneiras. Não apenas com bens materiais, com alimento. Pode ser feita através da palavra, através de um abraço, através de um gesto, de um aperto de mão, de um abraço. E, como diz o homem de bem, enxugar as lágrimas do teu próximo. E assim, nós agradecemos este momento de luz, de reflexão e de energias de amor e de paz, desejando a todos muita luz, muita paz e que Jesus seja sempre com vocês. Que assim seja.